nós vamos aprender a calcular o número de isômeros na isomeria ótica. Olha lá, o número de isômeros. Eu vou fazer uma divisão aqui, viu? No item 1, eu vou trabalhar com compostos que tenham um carbono assimétrico só ou N carbonos assimétricos diferentes. Um carbono assimétrico ou 2 diferentes, 3 diferentes, 5 diferentes, tá? Então, repetindo, ó, para ficar bem claro. Essa formulinha que eu vou pôr aqui, você só pode usar se o composto tiver um carbono assimétrico, ou se ele tiver mais de um, mas todos eles diferentes entre si. Esse IOA, isômeros óticos ativos. Só para lembrar, isômero ativo é aquele que desvia a luz polarizada, lembra? Qual que é a formulinha? Pessoal, 2 elevado a N. Tá certo? Então, ó, para achar o total de isômeros óticos ativos, você faz 2 elevado a N. Esse N é o número de carbonos assimétricos que tem no composto. Lembrando que a formulinha só vale se tiver um carbono assimétrico ou N diferentes. Galerinha, desses ativos aqui, ó, 2 elevado a N é o total de ativos, ok? Desses ativos, sempre metade é destrógeno e a outra metade é levógeno, tá? Então, se o composto tem, por exemplo, 2 ativos, um é destrógeno, o outro é levógeno. Se ele tem 4 ativos, 2 destrógenos, 2 levógenos. Então, sempre dos ativos, metade é destrógeno, metade é levógeno. Só um detalhezinho. Sempre um destrógeno vai ter um levógeno correspondente. O que são destrógeno e levógeno correspondentes? Pessoal, são 2 isômeros óticos ativos em que um desvia para a direita, o outro para a esquerda, mas com o mesmo ângulo. Eles são chamados de correspondentes. Legal? Agora dá uma olhadinha para mim aqui. Eu tenho um destrógeno e um levógeno correspondente. Eu vou fazer uma mistura colocando quantidades iguais dos dois. Moçada, se eu fizer isso, a mistura vai desviar a luz polarizada para qual lado? Para lado nenhum. O destrógeno desvia para a direita, o levógeno desvia para a esquerda, mesmo ângulo. Quando você junta quantidades iguais, um anula o desvio do outro. Essa mistura que você faz é chamada de mistura racêmica. Tá? Então aqui nós temos uma mistura racêmica. Pessoal, mistura racêmica. Para calcular o total de misturas racêmicas, também tem uma formulinha. É assim, 2 elevado a N menos 1. 2 elevado a N me dá o total de ativos. 2 elevado a N menos 1 é o total de misturas racêmicas. Todo mundo sabe que 2 elevado a N menos 1 é metade de 2 elevado a N, né? 2 elevado a N dividido por 2 vai dar 2 elevado a N menos 1. Gente, então, o número de misturas racêmicas é sempre igual ao número de destrógenos, sempre igual ao número de levógenos, tá? Se eu tenho 4 ativos, 2 destrógenos, 2 levógenos, 2 misturas racêmicas. Boa? Então, ó, essa formulinha aqui, ela nos dá o número de isômeros óticos ativos, destrógeno, levógeno, e o total de misturas racêmicas. Vamos ver como é que fica na prática. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou até usar esse exercício aqui da FUVEST para a gente ver como é que faz, né, para usar aquelas formulinhas lá. Bom, primeiro uma pergunta. Para esse exemplo, pode usar, pessoal, aquelas fórmulas que eu passei ali? Pode usar? Pode, porque a gente tem um carbono assimétrico só no composto. Quando que pode usar aquilo lá? Quando tiver um carbono assimétrico ou 2 diferentes, 3 diferentes, 5 e assim vai. Joia? Então, nesse caso aqui, nós temos um carbono assimétrico. Então, o N, pessoal, é igual a 1. Vamos aplicar a formulinha.
Olha aqui para mim, ó. Isômeros óticos ativos. 2 elevado a N. Eu tenho apenas um carbono assimétrico. Então vai ficar 2 elevado a 1. 2 elevado a 1 vai dar 2. Certo? Então esse álcool aqui, ele possui 2 isômeros óticos ativos. Desses 2 isômeros óticos ativos, galera, um desvia para a direita, é destrógeno. O outro desvia para um destrógeno para a direita, o outro levógeno para a esquerda. E eles são correspondentes, porque sempre um destrógeno tem um levógeno correspondente. Vamos agora calcular quantas misturas racêmicas a gente tem no composto. Aí tem duas opções, né? Você já aprendeu que o número de misturas racêmicas é sempre igual ao número de destrógenos ou levógeno, tá? Então vai dar 1. Mas vamos usar a formulinha só para treinar. Como é que acha a mistura racêmica? 2 elevado a N menos 1. Pessoal, tem só um carbono assimétrico, então N vale 1. Então vai ficar 2 elevado a 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 é 1. Então esse álcool aqui, né, o butano 2-ol, ele tem 2 isômeros óticos ativos, um deles é destrógeno, o outro é levógeno, certo? E ele tem uma mistura racêmica. Dá para fazer uma mistura racêmica juntando destrógeno com levógeno. Agora vamos fazer assim, quer ver? Ó, CH3, eu vou colocar aqui um cloro, eu vou colocar aqui um amino, NH2, aqui eu vou deixar um H, aqui eu vou deixar um H, e aqui eu vou colocar um CH3. Bom, primeira coisa, eu quero saber se esse composto aqui apresenta ou não carbono assimétrico. Gente, se ele apresentar carbono assimétrico, ele vai ser assimétrico, e se ele for assimétrico, ele vai apresentar isomeria ótica. Me ajuda aqui, vai. Esse daqui não, ó. 3 hidrogênios iguais. Aquele lá também não. 3 hidrogênios iguais. Gente, quais são os ligantes desse carbono aqui? Olha para mim. Ó, metil, cloro, hidrogênio e tudo isso daqui, ó. Você conta tudo isso daqui. Essa parte diferente do cloro, diferente do metil, diferente do hidrogênio. Então esse carbono aqui é um carbono quiral ou carbono assimétrico. Vamos dar uma olhada nesse. Quais são os ligantes dele, pessoal? Ó, o metil é um ligante, o hidrogênio é outro ligante, o grupo amino é outro ligante, e tudo isso daqui, galera, ó, é outro ligante. Essas 4 partes aqui são diferentes. Então, esse composto tem 2 carbonos assimétricos. Beleza? De boa? Vamos ver se eles são iguais ou diferentes. Dá uma forcinha. Esse daqui tem CH3, esse também. Esse tem H, esse também. Só que é o seguinte, esse tem cloro, aquele não tem cloro. Esse tem amino, esse não tem amino. Então, pessoal, esse composto, ele tem 2 carbonos assimétricos e eles são diferentes. Um carbono assimétrico é diferente do outro. Então, pode usar a formulinha. Ó, total de isômeros óticos ativos, 2 elevado a N. Pessoal, N é o número de carbonos assimétricos. São 2 carbonos assimétricos. Então, vai ser 2 elevado ao quadrado, ou seja, esse composto possui 4 isômeros óticos ativos. Desses 4 ativos, metade destrógeno, 2 são destrógenos, metade levógeno, 2 são levógenos. Pessoal, mistura racêmica. Eu vou usar a formulinha só para treinar, mas a gente sabe que são 2, tá? Mas vamos usar a formulinha. 2 elevado a N menos 1. Gente, N é o número de carbonos assimétricos. No caso, são 2. 2 menos 1 dá 1, não é? 2 elevado a 1, 2.
Então, esse composto, ele possui duas misturas racêmicas. Lembrando, vamos até escrever, a mistura racêmica, pessoal, ela é inativa. A mistura racêmica não desvia a luz, tá? Vou escrever duas vezes, ó. Mistura racêmica é inativa. Então, a gente tem, nesse exemplo aqui, ó, 4 isômeros óticos ativos, 4 isômeros que desviam a luz. Desses 4, 2 desviam para a direita, 2 para a esquerda, e nós temos duas misturas inativas, chamadas misturas racêmicas. Pessoal, agora você vai aprender a calcular o número de isômeros quando o composto tem 2 carbonos assimétricos iguais. Só um detalhe, ó, não é possível ter 3 iguais ou 4 iguais, só é possível ter 2 iguais, certo? Quando tem 2, eles podem ser iguais ou diferentes. Se eles forem diferentes, aplica a formulinha que eu passei para você, o 2 elevado a n. Agora, quando tiver 2 carbonos assimétricos iguais, não pode usar aquela formulinha lá, tá bom? Deixa eu te mostrar um exemplo aqui, ó. Esse composto aqui, galera, você concorda que esse carbono e esse daqui são assimétricos, são quirais? Ó, Cl diferente de metil, diferente de H, diferente de tudo aquilo lá. E aqui é a mesma coisa. Só que se você olhar esses 2 carbonos assimétricos, um tem cloro, o outro também. Um tem H, o outro também. Um tem metil, o outro também. Gente, são 2 carbonos assimétricos iguais. De boa? Então eu não vou poder usar a formulinha. O que eu preciso saber? Eu preciso saber que são 2 isômeros óticos ativos. Toda vez que tem 2 carbonos assimétricos iguais, galera, você vai ter 2 isômeros óticos ativos. Certinho? Desses 2 ativos, um desvia para a direita, destrógeno. O outro para a esquerda, levógeno. Eles são correspondentes? Sim, se só tem os 2, sempre um destrógeno tem um levógeno correspondente, eles são correspondentes. Se eu misturar quantidades iguais, eu vou ter uma mistura racêmica. Joia? Então, quando tem 2 carbonos assimétricos iguais, são 2 ativos, um destrógeno, um levógeno, uma mistura racêmica. Só que agora você vai ter que prestar atenção aqui numa coisa que eu vou te falar. Ó, quando tem 2 carbonos assimétricos iguais, por exemplo, esses 2 aqui, aparece um isômero que não tinha aparecido ainda. O nome desse isômero é meso, pessoal. Meso. E a gente tem um meso. Ok? Então, toda vez que tem 2 carbonos assimétricos iguais, tem 2 ativos, um destrógeno, um levógeno, uma mistura racêmica, e agora apareceu um novo isômero chamado meso. Gente, esse meso, você tem que saber, é um isômero inativo. Inativo. A gente tinha aprendido que a mistura racêmica também é inativa, pessoal. Mistura racêmica é inativa. Agora eu estou te garantindo, eu estou te adiantando, estou te falando que o meso também é um isômero inativo. Só que tem uma diferença, e às vezes eles perguntam nas provas. Ó, a mistura racêmica, nós que produzimos no laboratório. Como é que a gente produz a mistura racêmica? Nós pegamos destrógeno, levógeno correspondentes e somamos quantidades iguais. Então a gente diz que a mistura racêmica é inativa por compensação externa. Compensação externa. Certo, galera? Então, ó, nós que fazemos a mistura racêmica lá no laboratório, externo ao composto, pega destrógeno, pega levógeno, mistura com esse daí é a mistura racêmica. Só que o meso, não é a gente que faz o meso. Ocorre um desvio
uma compensação de desvio dentro da própria molécula que faz com que o desvio seja zero. Então a gente diz que o meso é inativo por compensação interna, tá? A mistura racêmica é feita, é produzida no laboratório. O meso não. O meso é uma compensação de desvio dentro da própria molécula que faz com que ele seja, né, inativo, que ele tenha desvio zero. Joia? Então dá uma olhadinha para mim aqui, ó. Esse composto tem 2 carbonos assimétricos iguais? Tem. Não pode usar a fórmula. Gente, o que eu preciso memorizar? Isômeros óticos ativos. Quantos são? 2. Desses 2 ativos, um é destrógeno. Você tem que repetir tudo aquilo ali. Um é levógeno. Você tem uma mistura racêmica. E agora aparece um isômero que eu chamo de meso. Certo? Tanto a mistura racêmica quanto o meso são inativos. Legal? É assim que você trabalha quando tem 2 carbonos assimétricos iguais. Pessoal, mais uma coisinha isomerótica que você tem que saber. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um detalhe bacana, viu? Ó, a gente aprendeu que dos isômeros óticos ativos, metade desviam para a direita, destrógeno, metade desvia para a esquerda, levógeno. Olha para mim. Eu vou chamar os destrógenos de D1, D2, D3, DN. Eu vou chamar os levógenos L1, L2, L3, LN. Aí você tem que saber o seguinte, ó. Sempre um destrógeno tem um levógeno correspondente. Então, D1 é correspondente de L1. D2 é correspondente e assim por diante. Joia? Agora, olha só que interessante, ó. Se eu pegar um destrógeno e um levógeno correspondentes, por exemplo, D1, L1, ou D2, L2, ou D3, L3. Gente, eu chamo esses isômeros correspondentes de antípodas óticos ou enantiomorfos. Enantiomorfos ou enantiômeros, ou antípodas óticos. O que são figuras antípodas óticas? São figuras que não são sobreponíveis. O exemplo clássico, né, são as nossas mãos. Ó, uma não é sobreponível à outra. E um detalhe, se você imaginar a sua mão esquerda no espelho plano, a imagem dela vai ser igual à mão direita. Confere? Então, ó, figuras antípodas óticas são figuras não sobreponíveis que uma é igual. Não estou falando que uma é a imagem da outra, tá? Uma é igual à imagem da outra no espelho plano. Os antípodas óticos, os enantiomorfos, sempre o destrógeno e o levógeno correspondentes, eles são um parecido com a imagem do outro no espelho plano. Joia? Agora, se eu pegar um destrógeno e um levógeno não correspondentes, por exemplo, eu pego o D1 e L3, eu pego o D5 e o L9, eles não são correspondentes. Aí você vai chamar de diastereoisômeros. Assim, divide a palavra, senão fica ruim para falar, tá? Diastereoisômeros. Diastereoisômeros. São destrógeno e levógeno não correspondentes. Esse daqui não tem muita importância. Agora, os antípodas óticos é legal, você tem que saber. Legal? Quando que vão ser antípodas óticos ou enantiomorfos? Quando? Quando você tiver um destrógeno e um levógeno correspondentes. Quando eles serão diastereoisômeros? Quando for um destrógeno e um levógeno não correspondentes. Pessoal, dá uma olhadinha. Eu fiz aqui, ó, um aminoácido e esse carbono é assimétrico. Então ele apresenta isomeria ótica. Ele só tem um carbono assimétrico. Pode usar a formulinha? Pode. Número de isômeros óticos ativos, 2 elevado a n. 2 elevado a 1, vai dar 2. Então são 2 isômeros ativos. Um destrógeno, um levógeno. Só para você ter conhecimento desses antípodas óticos, deixa eu mostrar um desenho aqui para você. Ó, eu vou supor que esse daqui seja o isômero destrógeno. Poderia ter imaginado que fosse o levógeno, tanto faz.
Eu vou imaginar que ele seja o destrógeno. Pessoal, agora, eu imagino que aqui tem um espelho plano, eu vou desenhar a imagem dele. Galera, mas só que não é uma imagem perfeita, como a gente faz lá na física. Aqui os carbonos, eles continuam sendo um C. Você não vai fazer o carbono virado para cá, tá? Ok? Aí, se você imaginar um plano, né? Um espelho plano aqui, essa daqui vai ser a imagem dele. A imagem do destrógeno é parecida com o levógeno. A imagem do levógeno é parecida com o destrógeno. Certo? Então, sempre o destrógeno e o levógeno correspondentes são antípodas óticos, certo? Ou enantiomorfos. Um é parecido com a imagem do outro num espelho plano.